Oi, tudo bem? Como é que você está? Hoje eu queria falar com você um pouquinho sobre pensamentos e sobre o que fazemos e pensamos quando estamos sozinhos. Então eu quero ler com vocês Gênesis 3, no capítulo 3. Vamos começar ali no versículo 1 que diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Eu vou parar por aqui. Esse relato da queda, a gente poderia falar muitas coisas a respeito disso. Mas uma coisa que me chama a atenção é que nós vemos Eva num momento de solitude, num momento em que talvez ela estivesse ali sozinha, fazendo algumas coisas, pensando sobre a vida. Nós não temos ali relato da onde estava Adão. Aqui eu lembro um tempo atrás que eu estava num momento assim, muito tribulada, muito triste, e eu lembro que o meu marido ele me falou uma frase que eu nunca vou esquecer e que eu quero compartilhar com vocês. Ele me disse assim: não dialogue com a serpente. E essa frase dele mudou uma chave dentro da minha cabeça. Porque muitas vezes a gente recebe um pensamento intruso, ruim, e a gente começa a debater com aquele pensamento. A gente começa a conversar, a gente começa a dar brecha, deixar criar ninho na nossa cabeça, e ali filhotes daquele pensamento, e aquilo não para, aquilo não tem fim. E aqui nós temos que entender algo: se é um pensamento que vai contra a palavra de Deus, nós precisamos colocar um basta. Com o inimigo, nós não conversamos, a gente não bate boca. Lá, se você for ver um pouco depois disso, quando Deus descobre tudo aquilo, claro que ele já sabia, mas quando ele vai dar a sentença ali, tanto para Adão quanto para Eva e para o inimigo, para a serpente, Adão e Eva ele perguntam: o que aconteceu? Mas para a serpente ele dá direto o veredito para ela. Ele não perde tempo conversando. Então nós temos que aprender com Deus. Com o inimigo nós não conversamos. Na tentação de Jesus no deserto, a mesma coisa. Ele não fica ali debatendo. Ele não fica tentando provar quem ele era. Ele já sabia que ele era filho de Deus e da missão e do propósito dele. Ele simplesmente o que rebate com a palavra de Deus. Então nessa hora, não adianta a gente tentar o nosso melhor argumento, achar o nosso melhor pensamento, a nossa maior resposta. Não adianta, nós respondemos com a palavra de Deus. Pense sempre sobre isso. O que você pensa? Quais são os pensamentos que vêm, às vezes, te assaltar, principalmente no momento que você está sozinho? E uma coisa que eu gosto de pensar é que ninguém pode ver o nosso pensamento. Ninguém sabe a luta interna que você está vivendo ali naquele momento. E o maior campo de batalha que existe é na nossa mente. É nesse lugar que muitas vezes Satanás ele vai vir com uma voz. Ele vai vir com uma dúvida. A pergunta que ele faz ali para Eva gera uma dúvida nela. E aí ela começa, como nós vimos, a conversar. Uma outra lição, a segunda lição que fica aqui nessa história é que ela tomou uma decisão baseada nas emoções e ela tomou uma decisão sozinha, ou seja, separada do seu marido, separada de Adão, separada de Deus. Ela poderia ter levado o fruto para falar ali, conversar com Adão antes de ter tomado a decisão. Depois, se os dois não chegassem a uma resposta comum, eles poderiam ter levado aquilo até Deus, mas ela se precipita e ela toma uma decisão separada de Adão, separada de Deus. E com certeza totalmente ali envolvida pelas emoções. Ela não consultou ninguém e ela tomou aquela decisão ali na hora. E uma outra coisa que nós também aprendemos desse diálogo com a serpente é que Satanás, ele sempre vai fazer com que a gente se compare com alguém. Ali um pouco mais pra frente, ele vai falar assim pra ela: se você comer, você vai se tornar como Deus. Só que tem um detalhe muito importante. Eva já era como Deus. A única coisa que Deus queria protegê-la é que ela conhecesse o mal na sua pele, experimentasse, vivesse o mal. Ele não queria isso. Claro, ele deixou a opção, ela poderia escolher, não era obrigada, mas ali a gente vê a consequência tão triste, tão grave, de tomar uma decisão sozinha, sem perguntar a Deus, sem questionar, sem abrir, sem levar o problema a Deus. Aqui também uma outra lição que fica, que a gente poderia pensar na quarta lição, é que como a comparação. Veja, Eva estava num lugar
perfeito. Ela não tinha nem outras mulheres para ela ali se comparar. Ela não tinha outros casais e outras pessoas para ela se comparar o casamento dela, comparar o marido, comparar a casa dela, nada disso. Mas veja como a raiz da insatisfação e da comparação vem aqui quando o inimigo fala para ela que ela se tornaria como Deus. Ou seja, ele tira o olhar dela da satisfação de quem ela era em Deus, do lugar da posição dela e faz ela olhar para o que faltava. Falta isso, você não é como Deus. Cuidado para que o teu olhar, para que você às vezes não olhe tudo como se estivesse faltando. Mas a insatisfação, a comparação é sempre a gente querer que alguma coisa fosse diferente. Às vezes você tá numa casa, mas mas podia isso aqui ser diferente. Toda hora um carro diferente, o teu corpo diferente, sempre alguma coisa ela poderia ser melhor se ela fosse diferente. Gente, nós vivemos num mundo de diferenças, temos diferenças e temos que celebrar essas diferenças também. Mas isso não pode vir como um peso, uma comparação que vai gerar essa insatisfação crônica na nossa vida. Que a gente lembre sempre disso. O que estamos pensando? Que a gente não tome decisão nenhuma sozinho, nenhuma decisão separado de Deus, da palavra de Deus, que a gente saiba, pergunte para Deus as suas dúvidas, pergunte para Ele por que você tem certos pensamentos. E eu tenho certeza que ele vai te mostrar a raiz. Por que você pensa o que pensa? Por exemplo, por que você sempre acha que nada vai dar certo para você? Se esse é um pensamento que te ataca, pergunte para o Espírito Santo. Da onde começou essa crença, essa mentira da minha vida? E ele vai te mostrar. Quando ele te mostrar, lembre-se, não é para te envergonhar, não é para te humilhar, mas é para arrancar o problema pela raiz e colocar uma verdade dele sobre a sua vida. E uma outra coisa também que a gente pode falar nessa história de Eva, que eu gosto de pensar assim, sempre, todos os dias, nós vamos ter uma escolha para fazer. Nós vamos ter que nos alimentar do fruto que Deus tem para nós, na palavra dele, das verdades, desse banquete que Deus já preparou para nós como seus filhos, ou nós vamos nos alimentar do banquete e do fruto que o inimigo preparou para nós. É interessante porque os dois vão fazer os convites. Nós temos duas opções, Deus nunca vai nos obrigar a nada. O inimigo também não pode nos obrigar, só que nós teremos que fazer essa escolha. A gente tem que lembrar que nós somos aquilo que nós comemos, certo? Então, e não é uma questão só de alimentação física, mas o que você tem se alimentado espiritualmente? O que você tem se alimentado emocionalmente? O que você tem deixado? Quais são os pensamentos que você tem se alimentado? Quais são as coisas que você tem ouvido e que tem alimentado o seu interior? O que seus olhos, você tem permitido que seus olhos vejam e também estão gerando um tipo de alimento e estão sendo processados dentro de você? Tudo isso de alguma maneira fala, tudo isso de alguma maneira comunica. Então eu declaro sobre você a sabedoria, o discernimento de Deus para que você sempre escolha o banquete que Deus tem para você e rejeite o banquete e as mentiras que o inimigo tem preparado para a sua vida. Você não está sozinho, você tem Deus ao seu lado e que você comece a se alimentar das palavras dele para você e que você viva cada uma das promessas de Deus no seu dia a dia. Então não se esqueça disso, não dialogue com a serpente, converse com o seu pai, ouça o que ele tem para falar a seu respeito e sobre a sua vida. E eu te vejo no próximo vídeo.